Representantes do Movimento Estudantil Guerreiros do Brasil visita a Assembleia Legislativa e pede o comprometimento da classe política com a juventude. Deputado Cabo Maciel fala da importância da Assembleia Legislativa dar voz aos problemas do interior. Deputado Luiz Castro defendeu a retirada da PEC 37 de pauta. E ainda, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota, denuncia compra de cimento contrabandeado. Começa agora o programa Bom Dia desta sexta-feira, dia 21 de junho de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Mais uma vez, as manifestações populares que têm tomado conta do país voltaram a ser debatidas no plenário da Casa Legislativa. Um dos líderes do movimento veio à tribuna para cobrar a redução da tarifa do transporte coletivo e o comprometimento da classe política com a juventude. A nossa saúde! As manifestações que têm tomado conta das ruas e avenidas de diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, voltaram a ser debatidas na Assembleia Legislativa do Amazonas. O líder do Movimento Estudantil Guerreiros do Brasil, Jean Carlos Ferreira, veio à tribuna cobrar soluções para os problemas enfrentados no Brasil. O principal motivo é a questão do ato contra a redução, que é um ato nacional, contra a redução da tarifa da passagem. A nossa principal reivindicação em relação a essa questão da passagem é o passe livre para o estudante e é a redução da tarifa para a população. Nós sabemos a quantidade, os milhões e bilhões que os empresários recebem para estar com o seu transporte público, oferecendo um transporte que é para servir o povo, só que na verdade é totalmente sucateado, é um suporte que não tem segurança nenhuma, é um transporte que denigre até mesmo a imagem das próprias empresas e denigre também o trabalhador que está lá, o motorista, o cobrador. Então nós estamos pedindo nada mais nada menos que o nosso direito em relação ao transporte público de qualidade. Nós temos a questão da PEC 37, que definindo em poucas palavras, é uma pouca vergonha com a população, é uma pouca vergonha com a sociedade. Nós temos a questão também de abordar o direito do estudante, de abordar o direito do cidadão, a questão do sistema de saúde. Já foi casinha, já foi centro de saúde, já foi no sei o que, casa do meu médico, e nada muda. Até hoje a população precisa dormir na frente do hospital para tentar ter um atendimento. Então a nossa reivindicação é a questão do transporte, é na questão das políticas públicas para a juventude, é na questão da saúde, é na questão da educação. O movimento, que surgiu nas redes sociais e ganhou as ruas, tem mobilizado milhares de pessoas. Por esse motivo, o deputado estadual pelo PSD, Marcelo Ramos, destacou que não pode ferir os princípios da democracia. Para o parlamentar, todos têm o direito de se manifestar, mas não há espaço para exigir que os partidos políticos não participem das manifestações. Eu entendo que nessas manifestações o vandalismo deve ser combatido com força e com a mesma força deve ser combatido o discurso fascista. Porque política, sem político e sem partido, só tem um caminho, que é a ditadura. Mussolini era contra partido e contra político, Hitler era contra partido e contra político. As primeiras coisas que eles tomaram para implantar suas ditaduras foi acabar com os partidos e com os políticos. Vários parlamentares também se pronunciaram sobre as manifestações e mostraram apoio ao movimento que tem fortalecido a democracia e ressaltaram que a classe política precisa refletir sobre a sua atuação. O político precisa estar sensível a essa questão, né? Se hoje a classe política tem um desgaste e uma credibilidade muito pequena com relação à concepção do povo brasileiro, só a própria classe política, somente os políticos, de uma maneira generalizada, podem mudar essa concepção e esse conceito. Vejam que a própria presidente da República, num ato extremo de humildade, reconheceu que o país atravessa um momento problemático em várias áreas públicas e é interesse do próprio governo federal rever isso. Mas isso precisa ser feito também de cima para baixo, né? Das prefeituras, dos governos, da presidência da República. É momento do Brasil compreender, a classe política e os políticos compreenderem que nós estamos recebendo um recado claro, direto,
Eu acho que essa manifestação, elas mostram que a sociedade está insatisfeita em relação a muitas questões de responsabilidade do poder público. Então, em relação ao transporte coletivo, a juventude cobrando providência, passe livre, qualidade, preço justo, né? Que o preço aumentou, a tarifa em todas as cidades, né, no Brasil. E, por outro lado, aproveitando também para cobrar providências em relação a outras questões, como saúde, educação, combate à corrupção. Então, a manifestação é bem-vinda, é necessária, é fundamental. Eu espero que não fique só em um ou outro dia, que seja algo permanente. Em outros países, você tem manifestações constantes em relação a vários temas e, portanto, isso influencia nas decisões dos políticos eleitos pela população. Nesta quinta-feira, foi a vez da população manauara ir às ruas. Milhares de pessoas tomaram conta do centro da cidade e saíram em marcha pelas ruas para protestar contra a corrupção, o uso indevido do dinheiro público e a tarifa de transporte coletivo. Deputado Cabo Maciel, do Partido Republicano, destacou em plenário as audiências que vem realizando nos municípios do interior do estado. O parlamentar alertou para a importância da Assembleia Legislativa dar voz aos problemas do interior. 3 deputados subscreveram o discurso de Cabo Maciel. Da tribuna da Assembleia, o deputado Cabo Maciel ressaltou o trabalho que a Comissão de Segurança Pública da Casa tem realizado junto ao interior do estado. O parlamentar fez um pronunciamento às vésperas de presidir mais 2 audiências públicas em municípios interioranos, desta vez Silves e Itapiranga. Cabo Maciel afirmou que é dever da Assembleia se fazer presente no interior do estado. Após uma temporada de reuniões realizadas junto aos executivos e câmaras municipais, o deputado conclui que na segurança pública, o interior carece de maior efetivo, tanto de policiais civis quanto militares. Por isso, Cabo Maciel faz um alerta. Município de Itapiranga, nós temos 4 policiais. Município de Silves, nós temos 4 policiais. Município de Urucará, nós temos 3 policiais. Município de São Sebastião, nós temos 2 policiais. Ou seja, nós temos uma média de município acima de 15 mil habitantes com 2 policiais, 3 policiais, 4 policiais. É necessário que chame o cadastro reserva, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro Militar, para dar uma sustentabilidade melhor dentro da instituição, porque está estourando em todo canto a questão da insegurança. O tráfico de droga tem aumentado simultaneamente, a prostituição tem aumentado simultaneamente, pequenos furtos, roubos e até homicídio no interior do estado, eles têm crescido bastante em virtude da ausência ou da presença da Polícia Civil e Militar no interior do estado. Durante o discurso, o parlamentar foi aparteado pelos deputados José Ricardo, Luiz Castro e Conceição Sampaio. Os 3 parabenizaram Cabo Maciel pelo trabalho realizado no campo da segurança pública no interior. José Ricardo aproveitou para cobrar do estado maiores investimentos na infraestrutura da corporação. Luiz Castro pediu a criação de um programa de habitação para os policiais. Já Conceição Sampaio destacou o caráter cidadão da atuação do policial. Cabo Maciel afirmou que irá levar as propostas apresentadas ao chefe da Casa Civil do Estado, Raul Zaidan. A proposta de emenda constitucional de número 37 é um dos motivos de mobilização das manifestações que ocorrem em todo o país. A PEC tira do Ministério Público o poder de conduzir investigações criminais, atribuição que passaria a ser exclusiva das polícias. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luiz Castro defendeu a retirada do projeto de pauta e afirmou que essa proposta reduzirá a atuação do MP. Sem conseguir um acordo entre policiais e representantes do Ministério Público, o Congresso Nacional decidiu adiar a votação da proposta de emenda à Constituição de número 37, que proíbe o Ministério Público de conduzir investigações criminais, atribuição que passaria a ser exclusiva das polícias. O governo também orientou as bancadas aliadas a não forçarem a votação da emenda, após ela ter sido incluída no cardápio de reivindicações dos protestos espalhados pelo país nas últimas semanas. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, defendeu a retirada do projeto de pauta. Para o parlamentar, se aprovada, a PEC 37 reduzirá a atuação de uma das instituições que mais contribuem para a democracia no combate à corrupção e ao crime organizado. Neste caso, o Ministério Público. A PEC 37, se aprovada, representa um retrocesso e uma ampliação da impunidade e o aumento do poder de perseguição
dos governadores contra seus adversários políticos, porque a polícia não é independente, a Polícia Estadual. A Polícia Federal ela já adquiriu uma relativa independência, mas as polícias estaduais, em regra, elas são determinadamente governadas, dirigidas pelos governadores. Então, nós queremos o Ministério Público aí, atuante, presente, participando, claro, junto com os bons policiais. A PEC define como competência privativa da polícia as investigações criminais, ao acrescentar um parágrafo ao artigo 144 da Constituição. O texto passaria a ter a seguinte redação: a apuração das infrações penais incumbe privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal. O deputado Luiz Castro afirmou que a minoria no Congresso Nacional pode não ter força para rejeitar a proposta, mas, segundo ele, a pressão feita pelo povo brasileiro, por intermédio dos manifestos, pode garantir a derrubada da PEC. O Congresso ele não é imune à pressão popular. Nós temos vários exemplos. A lei da ficha limpa, que havia uma resistência muito grande dentro do Congresso a aprová-la, havia resistência até dentro do próprio Judiciário. Nós temos exemplos de quando a população pressiona, é possível. Lá em São Paulo está havendo o recuo da tarifa, ainda tem algumas jogadas ali do prefeito querendo aumentar o IPTU para compensar, mas a população está dizendo, não é só como vocês querem, tem que nos ouvir, tem que estudar com a gente a prioridade. A juventude está puxando essa discussão, mas pessoas de todas as idades estão colocando. Então, se depender do Congresso, não, mas se nós desenvolvermos essa consciência no Brasil todo, ampliarmos a discussão e esse movimento fortalecer a luta contra a PEC 37, é possível que congressistas que não estejam, vamos dizer, totalmente decididos, eles impeçam a aprovação de uma PEC. A votação da emenda está agendada para o próximo dia 26 na Câmara dos Deputados. Escola Municipal de Educação Infantil recebe o nome do pai do governador Omar Aziz. Na solenidade que contou com a presença do governador, do prefeito Arthur Neto e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Contando com 9 salas de aula em sua estrutura, a escola Ismail Aziz fica localizada na comunidade de mesmo nome, pertencente à zona rural de Manaus, e vai atender a 367 alunos do ensino infantil, que abrange a faixa etária de 3 a 5 anos de idade. Na solenidade, prefeito e governador falaram da importância dos investimentos que estão sendo feitos em todo o estado e na capital amazonense, com destaque para os centros de tempo integral e creches. Essa oportunidade que é dada a essas mães, a esses pais, para que a prefeitura possa acolher essas crianças e ter aqui professores e uma estrutura com salas de aula, com coisas alternativas para que essas crianças possam fazer. Isso deixa uma tranquilidade, porque retira essas crianças das ruas a partir dos 3 anos e já coloca numa sala de aula. E a presidenta Dilma me garantiu que daqui para frente vai financiar 90% do custeio, senão fica impossível a gente fazer muitas creches. E nós ficaremos com 10%. Eu disse a ela que com 10% nós e 90% o governo federal, nós íamos ter que dar uma meia trava, porque chegava um momento que a gente não ia poder custear, porque o custeio de uma creche custa quase o valor de construção da própria creche. Mas agora, com a nova equação, nós vamos tocar para frente, se Deus quiser, e fazer muitas creches. Durante a solenidade de inauguração da escola, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, falou a respeito dos anseios por uma melhor educação que tem sido visto nos protestos pelo país. As manifestações que vêm acontecendo no país por inteiro são atividades, são ações que vêm pedir também pela educação. E o governo do Estado, junto com a prefeitura, tem trabalhado de forma em conjunto para poder dar esta resposta à população. Lá na Assembleia Legislativa, nós estamos sempre à disposição da classe, dos estudantes, dos professores, para podermos votar as matérias e para poder também levar as reivindicações dessas classes até o Poder Executivo. O governador Omar Aziz e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, falaram das suas expectativas com relação à passeata organizada para esta quinta-feira em Manaus. Eu espero tranquilidade. Eu vou estar cumprindo o meu dever com os meus secretários, vou estar lá trabalhando. Se quiserem falar comigo, como sei que com o governador Omar será a mesma coisa, nós vamos falar, vamos tranquilamente falar e vamos ouvir o que eles têm para dizer. Nós temos que fazer autocrítica, todos nós, e para isso servem essas manifestações, é para que a gente possa discutir com muita transparência, ouvindo as pessoas,
Eu sempre digo, nenhum político, ninguém sabe mais do que o povo pensa. E o povo sempre tem razão. Então nós temos que ouvir as vozes das ruas e ouvir, discutir aquilo que for possível ser feito, demonstrar claramente, nós temos que fazer. O ato está programado para acontecer em várias cidades por todo o Brasil. Em Manaus, a manifestação foi marcada para iniciar às 17 horas na Praça da Matriz, no centro. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje aí e também das manifestações? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos e também dos portais online da nossa cidade. E, Amanda, a manchete de todos os jornais, a capa de todos os jornais não poderia ser outra. O dia histórico de ontem é registrado a manifestação aqui no Amazonas, em que reuniu aí, estima-se que mais de 100 mil pessoas. Vamos começar com o Jornal Diário do Amazonas, desse dia 21 de junho de 2013, vamos ver aqui a capa, olha só. Indignação. Em marcha contra a corrupção e aumento de passagem de ônibus, manauaras ocuparam as principais avenidas das zonas sul e centro-oeste de Manaus e dizem basta. O Diário do Amazonas dá uma legenda aqui, conotação política. Em outro ato público, manifestantes tentaram invadir a prefeitura. E a gente percebe que quem participou da manifestação, a maior parte da manifestação foi uma manifestação ordeira, pacífica e com responsabilidade. Os manifestantes saíram ali da Praça da Matriz, começaram a se reunir por volta de 2 horas da tarde, a concentração estava para as 5 horas da tarde, mas lá pelas 2 horas da tarde já tinha muita gente ali no entorno do centro, da Praça do Relógio, da Praça da Matriz, e a partir das 6 horas essas pessoas começaram a sair ali pela Avenida Eduardo Ribeiro, pegaram a 10 de julho até chegar a Getúlio Vargas e chegaram aí a João Batista até chegar à Arena da Amazônia. E 13 pessoas foram presas nesse percurso todo. Aí elas estavam com armas caseiras, armas brancas e foram presas pela polícia. Essas foram as únicas ocorrências durante esse trajeto, né? Vamos ver aqui qual é o destaque do jornal Amazonas em Tempo. Destaque do Amazonas em Tempo, que também destaca a manifestação 20 de junho de 2013, um dia para não esquecer. Uma multidão de 100 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, marchou de forma pacífica do centro de Manaus até a Arena da Amazônia, pedindo melhora no transporte público, mais investimentos na saúde e educação e menos gastos com obras da Copa de 2014. O movimento não permitiu manifestações partidárias, nem mesmo através de bandeiras. O protesto saiu do Largo de São Sebastião e teve seu ponto alto na arena, onde os manifestantes cantaram o hino nacional de costas para o estádio em obras. PM seguiu todo o trajeto ao lado da multidão, enquanto a banda da própria corporação animava o protesto. Bandos do movimento militares do PCdoB rumaram para a prefeitura, onde praticaram atos de vandalismo, chegando a incendiar um ônibus. E essa que é a parte triste dessa manifestação. Essa manifestação que houve lá na Compensa, em frente à Prefeitura de Manaus, e que tentaram invadir a Prefeitura, o choque, a Polícia do Choque estava lá e conteve os manifestantes que estavam com os ânimos mais exaltados ali. Então essa é a manchete, a capa do Jornal Amazonas em Tempo, dia 20 de junho de 2013, um dia para não esquecer. E vamos aqui com a crítica. Manaus contra a impunidade. 90 mil cidadãos vão às ruas por um país mais honesto. E aí a gente tem uma linda imagem aqui, vamos ver, o Luiz Vasconcelos é o fotógrafo, que pega aí o Teatro Amazonas, a Rua 10 de Julho, a Avenida Eduardo Ribeiro, e essa imagem que a crítica traz hoje. E a crítica traz 90 mil pessoas. Aí a gente tem um certo desencontro nos números. Alguns jornais dizem que são 100 mil pessoas, que outros dizem que foram 90 mil pessoas. E vamos agora aqui para os portais online, ver quais os destaques nos sites aqui. Vamos começar com o D24AM. Isso, olha aí, olha a imagem que a gente tem no D24AM. Manaus vivencia a terceira maior manifestação do país, com 100 mil pessoas. O D24AM do Diário destaca que a manifestação feita ontem aqui em Manaus foi a histórica do Amazonas, a mais histórica do Amazonas,
e que foi a maior da região norte e a terceira maior do Brasil. Ontem, mais de 100 cidades realizaram esses protestos aí, para essa manifestação contra a corrupção, contra a aprovação da PEC 37, pela melhoria do transporte coletivo. Diversos protestos, diversas manifestações, diversas reivindicações, e foram mais de 100 cidades. Manaus foi a terceira maior manifestação do Brasil. Amanda, hoje eu fico por aqui. Amanhã não é sábado, né, Amanda? Então a gente volta amanhã, na próxima semana, semana que vem, segunda-feira, com outras informações. Bom dia para você e bom fim de semana. Muito obrigada, Adriano. Bom fim de semana para você e até a próxima semana. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Para o município de Tabatinga, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 27. A previsão para o Arini é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 27 graus. Veja a seguir, deputado Adjuto Afonso pede balizamento do Rio Purus, a administração das hidrovias da Amazônia Ocidental. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Ontem, quinta-feira, o deputado Chico Preto voltou a defender a realização de um estudo para verificar a possível redução no valor da tarifa de ônibus. Para o parlamentar, a isenção do Imposto de Circulação sobre Serviços e Mercadorias, o ICMS, o que as empresas de transporte recebem, devem ser levado em consideração. Durante o discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o líder da maioria, deputado pelo PSD Chico Preto, falou sobre a redução de 20 centavos no valor da tarifa do transporte coletivo no Rio de Janeiro. Agora, a passagem de ônibus custa R$ 2,75. O parlamentar lembrou que a Prefeitura Carioca não concede a isenção do ICMS em cima do combustível para as empresas e, mesmo assim, foi possível fazer a redução, o que deixou o valor 5 centavos mais barato que a passagem em Manaus. Chico Preto defendeu a realização de uma planilha de custo da tarifa, visto que as empresas no Amazonas recebem a isenção do imposto. A minha declaração hoje na tribuna foi ao encontro também de um documento público que correu pelos corredores do Senado e da Câmara Federal, de um estudo da Presidência da República sobre o impacto do PIS e do COFINS sobre a tarifa dos transportes coletivos. E ali aponta que Manaus poderia estar em 2,80. Então, se a gente pegar o documento da Presidência da República, que ainda coloca que a tarifa estaria 10% aquém, ou melhor, além do que poderia estar em 2,80. E ainda considerando que o Rio de Janeiro botou para 2,75 e lá não tem isenção de ICMS sobre o combustível, dá para a gente pensar o seguinte, que dá para fazer melhor aqui em Manaus. Segundo o deputado,
Com a realização da planilha de custos da tarifa do transporte coletivo, o valor da passagem será justo. Os geólogos estudam a estrutura e os processos de formação da terra e a melhor forma de aproveitamento dos recursos minerais. Como reconhecimento a esses profissionais, o presidente da Comissão de Geodiversidade, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, propôs uma sessão especial em homenagem ao Dia do Geólogo, que foi comemorado no dia 30 de maio. O geólogo e secretário estadual de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos, Daniel Navas, mostrou-se satisfeito com o destaque que a Casa Legislativa tem dado aos profissionais de geologia e destacou os investimentos no setor por meio do governo federal. É muito importante essa visão que a Assembleia Legislativa tem do setor mineral. O setor mineral que foi anunciado no dia de ontem pela presidente Dilma, um novo Código de Mineração, que mostra a importância do setor, dos profissionais como os geólogos, que acabam por descobrir as minas e essas minas hoje estão no dia a dia das pessoas. Então, eu queria agradecer, em nome de toda a comunidade geológica, a iniciativa da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, e a nossa expectativa é que a gente possa caminhar sempre oferecendo essa oportunidade que é o setor mineral e esses profissionais que trabalham exatamente no desenvolvimento desse setor. O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, falou a importância dos geólogos para a sociedade e os avanços que só foram conseguidos por meio dos estudos desenvolvidos por esses profissionais. Seríamos nós viver sem os minérios? Não teria celular, não teria microfone, não teria as imagens chegando aí a todas as pessoas, não teria sequer residência, porque o cimento, né, a areia, né, são minerais. Não teria o colorido da vida, porque as tintas são de origem mineral. Não teria sequer o papel, que o papel é da celulose, mas tem um minério chamado do caulim, que está dentro. Não teria o óculos para melhorar a visão, porque é um mineral. Ou seja, eu entendo que isso só foi possível com geólogos. O deputado Sinésio Campos sugeriu ainda que o curso de Geologia seja ampliado nas universidades públicas do Estado, já que a maioria dos profissionais que trabalham aqui são de outros estados. Atendendo uma solicitação de prefeitos, vereadores, líderes comunitários e moradores da Calha do Purus, o deputado estadual Adjunto Afonso, do Partido Progressista, solicitou, por meio de requerimento, o balizamento do Rio Purus à administração das hidrovias da Amazônia Ocidental. Nesta quinta-feira, o deputado Adjunto Afonso irá entregar pessoalmente uma cópia da solicitação à Agência Nacional de Transportes Aquaviários em Brasília. Para Adjunto, o sistema hidroviário regional deve ser priorizado, uma vez que os rios da Amazônia são os principais meios de transporte de cargas e passageiros do Amazonas. Cada cheia dessa grande, o leito do rio muda. E é preciso que as autoridades possam ter essa preocupação. As nossas estradas são em rios. Nós não temos aqui acesso ao nosso... Só os municípios da região metropolitana têm acesso à estrada. Os demais municípios, todos são rios. Então nós precisamos ter esses rios navegáveis o ano inteiro para que a população não sofra continuidade de abastecimento. E eu vou a Brasília amanhã, vou entregar lá na Câmara Federal cópia do requerimento e pedir que eles também tenham essa sensibilidade de ir ao Ministério do Transporte e pedir que cobrem. O Rio Purus, juntamente com o Rio Madeira, formam duas das maiores hidrovias do estado. O Rio Madeira liga o Amazonas ao estado de Rondônia. Já o Rio Purus faz o escoamento da produção do estado até o Acre. Aproximadamente 40% do desembarque pesqueiro de Manaus é proveniente dos lagos de várzea do Purus. Parlamentares da Casa Legislativa alertam população amazonense quanto aos riscos do comércio ilegal de cimento, oriundo de cidades como Portugal, Venezuela, Trindade e Tobago. Só no município de Tabatinga, aproximadamente 7.000 sacos de cimento ilegal foram apreendidos.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota, e o presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia, deputado Sinésio Campos, estiveram reunidos na última quarta-feira com o superintendente da Polícia Federal, delegado Sérgio Fontes, para relatar denúncias de que há no Amazonas comércio de cimento de procedência duvidosa. A nossa grande preocupação é com relação à qualidade desse cimento que pode estar sendo comercializado nos municípios do interior do Amazonas e também na construção civil pública e privada da capital. Manaus está vivendo um boom da construção civil e nós não podemos perder de vista que esse cimento possa estar sendo adquirido, misturado a outro cimento de outra qualidade e utilizado na construção civil, que pode comprometer a qualidade desse produto. Nós temos aqui relatos e informações que mostram que grande parte desse produto que está sendo comercializado no estado do Amazonas, ele foge aos padrões técnicos, foge às normas técnicas, foge ao controle do Instituto Nacional de Metrologia, que é o Inmetro, foge às especificações, inclusive da própria associação que representa os fabricantes de cimento no país. Uma operação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal já apreendeu em Tabatinga 7.000 sacos de cimentos oriundos do descaminho e do contrabando. O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia reforçou que o cimento de baixa qualidade pode comprometer a estrutura de obras públicas e privadas na capital e interior do estado. Então, o que nós observamos na Comissão de Mineração, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, é que está acontecendo a comercialização de cimento aqui no Amazonas, de procedência de outros países, sem as normas técnicas sendo atendidas. Então, o que nos preocupa é que isso causa problema ao patrimônio, causa hoje evasão de receitas para o Estado, mas, sobretudo, a qualidade das obras. Eu entendo que o mercado da construção civil está aquecida, mas quando se trata do cimento, que é uma base extremamente importante para a construção civil, quando tem cimentos vencidos de má procedência, é algo que nos preocupa. Será realizada uma operação no Amazonas para combater o comércio ilegal de cimento, proveniente de cidades como Portugal, Venezuela, Trinidade e Tobago. A fiscalização será realizada em parceria da Assembleia Legislativa, Instituto de Pesos e Medidas, Receita Federal, Polícia Federal e Sindicato da Construção Civil. O deputado estadual Tony Medeiros informou em sessão plenária que a Assembleia Legislativa poderá sediar a entrega das moedas cunhadas com o símbolo dos Bumbais garantido e caprichoso pela passagem do centenário dos bois. As moedas são edição limitada, confeccionadas pela Casa da Moeda. O parlamentar ofereceu a casa ao governo federal para sediar a cerimônia de lançamento. Segundo o deputado Tony Medeiros, a sede da Assembleia poderá receber o presidente da Casa da Moeda do Brasil. O motivo é a entrega das moedas cunhadas com a efígie dos Bumbais garantido e caprichoso em comemoração ao centenário dos bois. O parlamentar lamentou que o prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrais, tenha negado a receber as autoridades federais no município, sob a alegação de que estaria viajando. O lançamento oficial dessas moedas ficou marcado para o dia 13 de junho na cidade de Parintins. Infelizmente, no dia 12 de junho, o prefeito cancelou, até porque viria o presidente da Casa da Moeda e toda a sua comitiva. Foi adiada para o dia 22, já foi cancelado novamente. E ficamos entristecidos com o descaso do prefeito com um evento de tamanha magnitude. Então, por isso, justamente preocupados por isso, consultando o presidente da Casa, colocamos a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas à disposição para o lançamento dessas moedas comemorativas e aguardamos somente o pronunciamento da Casa da Moeda, o que deve acontecer ainda antes do final do mês de junho. Tony Medeiros destacou ainda que este tipo de reconhecimento é de grande importância para a manutenção da vida cultural do Estado. Vamos agora para a agenda parlamentar de hoje.
Hoje, a partir das 9 horas da manhã, no auditório João Bosco, acontece uma reunião para debater assuntos relacionados ao hipismo. A autoria do deputado Fausto Souza. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa faz fiscalização em um local não divulgado a partir das 9 horas da manhã. O deputado José Ricardo realiza sessão especial às 10 horas no plenário Rui Araújo, para homenagear os 10 anos da Rede de Educação Cidadã do Amazonas. A Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas e Gás da ALEAN realiza audiência pública na Câmara Municipal de Itacoatiara para debater potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil. A autoria é do deputado Sinésio Campos. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o site www.youtube.com/canal Alean. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Aliás, um bom fim de semana para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.